já tinha conversado com o conselheiro o desejo de estar servindo fora, tal, há muito tempo atrás, né? Estar servindo, dependendo, a gente iria para a Terra Santa também, se tentar, enfim, se voluntariar Período de de serviço. serviço para a Terra Santa, período de serviço lá, até mesmo para poder aprender o inglês, enfim, que era um desejo nosso também, mas está servindo, né? Mas a conversa nossa com o conselheiro era bem séria no sentido de, conselheiro, mas a gente está servindo aqui, né? O nosso propósito final era mesmo aprender outra língua se fosse para outro lugar. E aí, como a gente tinha essa proximidade, a gente deixou bem claro para ele, tal, o que era, tal, né? Então, ele sempre falou, vamos ver possibilidade, tal, esse tipo de coisa. E isso passaram tempos, né? Tempos e tempos, e a gente conseguiu chegar onde queria. Então, assim... Desculpa. E nessas escolas, né, a língua que se fala, que se ensina também é o inglês. Então, a gente teve o contato, que era um desejo nosso também, além de estar servindo, era aprender o inglês. Então, nós tivemos contato com a língua. Então, a gente estava aprendendo muito, então, já estava assim, quase lá, quase conseguindo a fluência, né? A gente conseguiu aprender muito nesse período que a gente estava na escola. Então, de fato, a gente estava confortável, tinha um salário bacana, tinha um emprego bacana, né? A gente conseguia servir nos outros momentos, né? Não consumia nosso dia inteiro. Então, a gente estava super tranquilo. E aí, um certo dia, a gente recebe, né, o conselheiro, eu estava numa reunião, e aí ele pediu para conversar comigo, né? Queria consultar uma coisa comigo, e aí veio trazer uma notícia dizendo que o Centro Mundial tinha convidado. Na verdade, antes disso, saiu a carta da Casa Universal de Justiça falando, né, dos lugares que o Brasil iria das metas do plano de 9 anos como um todo, né? E aí depois lançou falando que o Brasil, né, em forma de presente, ia estar apoiando 5 países, né, a estar chegando os agrupamentos a outro patamar, a outro marco, né? Levando a outro lugar. E aí, os países, se eu não me engano, tu pode me ajudar, Padinha, se eu esquecer, falar errado, mas Chile, Argentina, Uruguai, Portugal e Cabo Verde. Isso. Se eu não me engano, eram esses os países. E aí, enfim, ajudou muito o Brasil essas metas, porque ou é português ou é espanhol. É verdade, muito bom. Não ia ser uma barreira a questão da língua, né? Mas e o inglês seus? E o inglês seus? Vocês podem ir para outro. Calma, vamos chegar lá. Aí, o conselheiro, numa reunião de coordenadores, né, era coordenador de sequência, ele compartilhou essa mensagem, compartilhou que algumas pessoas seriam escolhidas, né, para poder estar apoiando essas metas, né? Mas nisso nem passava pela nossa cabeça, assim, nada disso. Mas aí, quando o conselheiro já terminou de falar que algumas pessoas seriam escolhidas, tal, aí começa aquilo, né? As pessoas, eu quero ir, eu, tal. Conselheiro, brincando, né? Conselheiro, leva eu, tal, me bota para tal país, esse tipo de coisa. E a gente, enquanto casal, chegou a pensar assim, nossa, a gente podia ser convidado, né? A gente podia ir. Mas, tipo assim, nem passou pela cabeça nada, assim, tipo, até porque a gente tinha trabalho, tinha uma vida consolidada já aqui e tal, e nem passou pela cabeça. O máximo que a gente falou depois foi isso, nossa, seria legal se a gente fosse. Só isso, né? E aí, depois de um tempo, o conselheiro, no final dessa reunião, o conselheiro, Pedro, preciso conversar com você. Só que eu pensei que era de outras questões sobre a coordenação, né, o trabalho que eu estava fazendo aqui em São Sebastião. Eu estava conversando com ele sobre algumas coisas, algumas ideias, né? E aí ele veio falar comigo e trouxe a notícia de que a gente foi escolhido pela Assembleia Nacional, o Centro Mundial, enfim, pelos conselheiros, para poder tá dedicando um período das nossas vidas de pioneiro em Portugal, para estar ajudando lá. Na hora, foi uma surpresa, assim, né? De fato, eu não estava esperando, né? Aí, tipo, na hora eu só falei, legal, bacana, tal. Aí ele pegou e falou, não precisa me dar a resposta agora, mas pensa com carinho na possibilidade e tal. Aí, beleza, eu vou conversar com a Carol, né, e vou ver e tal, e depois eu dou um retorno. Na hora foi isso, minha reação, né? Aí eu fui compartilhar com a Carol, depois a Carol chegou para me pegar, conversamos com ele de novo, e aí, beleza, voltamos para casa. Chegou em casa, parece que a ficha caiu, assim, né? Caraca, né? A gente tem que tomar essa decisão para poder
falar alguma resposta para o conselheiro, né? O que a gente faz, né? E aí foi um período, foi uma decisão que, apesar de a gente entender a importância, saber, né, o tanto que é bonito, já tivemos tido algumas experiências. Para Carol, como ela já tinha esse pulo aqui, vai ali, vou aqui e tal, super tranquila, ela já estava animada, tal, pensando, fazendo planos. Mas é um detalhe, é pela primeira vez que ela vai escolher. Antes era a mãe que escolhia para ela. Verdade. Exatamente. Ela teve alguns desafios, né, de pensar assim, mas para ela foi muito mais rápido do que para mim, né? Cair a ficha mesmo, né? Verdade. E aí a gente começou a pensar, por exemplo, caraca, né? Por que o Raulá está fazendo isso com a gente, né? Logo agora que a gente conseguiu chegar onde a gente queria, né? E aí agora tomar essa decisão vai ser um pouquinho difícil, né? E aí a gente começou a pensar em algumas questões, tal. E aí eu comecei a pensar, caraca, né? De fato, o desprendimento é algo que a gente tem que tá vigiando muito, né? Porque a gente recém-casado conseguiu construir nossas casas, tal. Enfim, tinha as nossas coisas. Eu tenho família aqui, né? Então era algo que meus avós já estão bem velhinhos e são pessoas que me criaram, então consideram como meu pai e minha mãe, né? E assim, a gente tem a ciência que eles estão já bem debilitados de saúde. Se a gente for ficar muito tempo fora, eles podem vir a falecer porque a saúde está bem debilitada, sabe? Então assim, foi algo que fez eu pelo menos estar pensando muito e estar compartilhando com a Carol isso para ela poder me ajudar. E aí foi algo que ela me ajudou a estar pensando sobre isso, e a gente conseguiu, de fato, através de muitas orações e pedindo esclarecimento, ter essa decisão, né? E aí decidimos, quando a gente falou, não, de fato, a gente precisa dedicar esse tempo, né, em obediência às instituições também, porque a gente não se voluntariou, a gente foi chamado, né? A gente foi chamado, então a gente também deve esse respeito às instituições, né? Mas apesar, isso é muito importante, apesar de ter sido um chamado, a decisão foi sua. Foi nossa. A decisão de obedecer, o que é muito bonito e não só bonito, muito importante, né? Agora, vocês têm que ir com o espírito como vocês já devem estar, com esse espírito de sacrifício, né? Porque quando é no bem bom, é bem bom, é mole. Mas agora que vocês conquistaram o que vocês queriam, estava num caminho que era esse que eu sonhei, aí vem aparentemente e exteriormente é fogo e vingança. Exteriormente é luz e misericórdia. Olha, rapidamente, eu fui para Salvador para participar de uma convenção nacional. Aí teve um levantamento de jovens para fazer trabalhos de ensino e que essa convenção, que era 4 dias, durou 2 anos. Aí eu saí de Salvador, fui para Recife para ficar 3 meses. Fiquei 1 ano e meio, quase 2 anos. Depois eu fui fazer um outro trabalho em Manaus, 6 meses. Fiquei 10 anos. Então, gente, olha, a nossa vida não é nossa, a gente está aqui, e outra, a gente está aqui de passagem. Então, tem que aproveitar mesmo. E essa idade que vocês estão é a mais maravilhosa de todas, porque tem energia, e o mundo não acaba, vocês não morrem, entendeu? Vocês são jovens, são imortais. Então, é nesse momento, olha, eu fico muito feliz de ouvir essa história.